Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Passadas as nossas festividades de Natal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Senhor Toda Glória. Vamos ao nosso estudo dessa noite, continuando o nosso estudo em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19 até o verso 21, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Nos estudos anteriores nós falamos sobre imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Vamos falar um pouquinho hoje sobre inimizades, rixas e ciúmes. Queridos, veja só, o apóstolo Paulo ele é muito claro nesse versículo quando ele diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus, irão para o inferno. Pois todos esses pecados, essas obras da carne que Paulo cita aqui, desagradam profundamente o coração de Deus. E nós temos visto aí nas redes sociais, temos visto em relacionamentos familiares, temos visto em relacionamentos amorosos, temos visto em muitos lugares, relacionamentos de trabalho, as tais inimizades e rixas. Queridos, isso não vem do Espírito Santo. Então, quando você tem uma inimizade com alguém, quando você tem uma rixa, uma diferença com alguém, é muito importante que você tenha consciência de que se você quer honrar a Deus, você precisa procurar essa pessoa e resolver essa inimizade, essa rixa que você tem. Por mais difícil que seja, de repente a culpa nem é sua, mas se for, você tem a obrigação de resolver. Mas antes de procurar alguém que você tenha uma inimizade ou uma rixa, seja de que forma for, seja política, seja pessoal, seja religiosa, seja amorosa, não importa. Procure a direção do Espírito Santo. Ore e peça a Deus antes discernimento para que Ele dê palavras para você, para que Ele dê a orientação a você do que falar e como resolver. E veja como isso vai fazer a diferença na sua vida. Porque se você ficar alimentando essa inimizade, essas rixas, você, além de desagradar o coração de Deus, você vai estar em pecado. Você vai estar nessa lista de pecados da carne que Paulo cita aqui na palavra, e você vai estar trazendo condenação para a sua vida. Se você acha que é legal você ficar alimentando inimizades, falando mal, você está errado. Você está errado, porque isso... tem muita gente que fala assim, não, mas eu quero falar tudo o que eu acho, porque isso é libertador. Libertador é você pedir perdão. Libertador é você resolver os problemas e deixar essas inimizades, essas rixas do lado. Eu não estou falando para você resolver essas rixas e virar melhor amigo da pessoa. Se for possível, ótimo, mas se não for possível, então resolva. E depois você pode se afastar dessa pessoa. Mas resolva, não fique alimentando isso no seu coração, que isso é uma obra da carne que desagrada profundamente o coração de Deus. Nessa época de Natal, muito se fala sobre perdão, muito se fala sobre o amor, né? Já falamos sobre isso nos devocionais anteriores. Agora, é muito fácil a gente perceber nas festas familiares por aí quantas brigas, quantas discussões tem, às vezes por motivos extremamente fúteis, extremamente vazios, que não tem a menor necessidade de se criar uma enorme de uma discussão e de uma rixa familiar. Então pense bem se isso não está fazendo parte da sua vida. Então, se você tem diferença com alguém, em amor, procure essa pessoa, peça orientação a Deus e resolva os seus problemas. E a questão do ciúme. O ciúme é algo doentio, é algo diabólico, é algo que, se você alimentar no seu coração, você pode trazer uma condenação muito grande para a sua vida. E por quê? Porque a pessoa ciumenta, ela não enxerga nada na frente, ela não quer saber da verdade, ela inventa fatos na cabeça dela que não existem, certo? Então, pode ter ciúme no trabalho por uma promoção que era para ser sua e não foi. Pode ter ciúme num relacionamento amoroso, de repente por uma pessoa que você não gosta, está se aproximando
do seu cônjuge, do seu namorado, namorada, enfim. Então, pode haver ciúmes entre irmãos, ciúmes entre pais e filhos, entre filhos e pais. Então, cuidado, cuidado. O ciúme é uma arma muito poderosa que o nosso inimigo usa para destruir famílias, para destruir relacionamentos, para destruir relacionamentos de trabalho, relacionamentos de amizade, que às vezes duram anos e por causa de ciúme acabam. Então, tome muito cuidado. O ciúme é uma arma poderosa e uma arma que, se você alimentar, ela se torna um monstro na sua vida, um monstro devorador na sua vida. E isso é uma arma que o diabo usa com muita frequência e as pessoas dão vazão a isso. Então, se você tem ciúmes, se você sente ciúmes de alguém, é claro que o ciúme é um sentimento natural do ser humano, mas o Espírito Santo, ele nos dá essa possibilidade de nós controlarmos o nosso ciúme. E isso é muito necessário, mas só o Espírito Santo é capaz. Não pense que você sozinho você vai conseguir controlar o seu ciúme, porque não vai. Então, não alimente esse tipo de sentimento na sua vida. Busque a direção de Deus. Se você detectou que você está sentindo ciúme de alguém e alguém está sentindo ciúme de você, procure o Espírito Santo, procure a ajuda do Espírito Santo, procure a direção de Deus e tente tratar isso na sua vida. Você vai ver como isso vai gerar muita bênção para você, como vai gerar conforto no seu coração, vai trazer libertação na sua vida. O ciúme, ele não é libertador, muito pelo contrário, ele aprisiona você num pecado muito sério diante de Deus. Então, a minha exortação, o meu pedido nessa noite é que você examine o seu coração e retire esses sentimentos de inimizades, rixas e ciúmes do seu coração. Espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha te desafiado. Deus abençoe a todos e ao Senhor toda a glória. Querido, se essa palavra desafiou você, se você se sentiu abençoado por ela, não esquece de deixar seu like, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Deus os abençoe.